tive um dia bastante intenso. E quando me foi possível sentar, preocupado com o que falar com a igreja, me veio uma frase ao coração: Deus entende que é melhor você perder do que se perder. É disso que nós vamos falar hoje. Diga, é melhor perder do que se perder. De novo. A minha linda mãe um dia disse neste púlpito aqui: quando Deus escolhe um homem, Deus coloca nele um selo. E quando Deus coloca nele um selo, fica selado, bem selado. Na obra de Deus, não se pode pegar atalhos. Porque o atalho pode levar a prejuízos muito importantes. E na obra de Deus, também precisamos lembrar que Deus nunca se esquece do que fala. O meu pastor Luiz Gonzaga Medeiros, homem digno, homem honrado, homem de Deus, já voltou para o ar já? Alguém vê lá? Vê lá para mim. Homem de Deus, digno, honrado, dizia assim: o mundo é grandão, mas não para de virar. Diga aí, o mundo é grandão, mas não para de virar. Era uma forma do meu pastor dizer que quem está por cima nunca deve menosprezar ou pisar em quem esteja geograficamente mais baixo. Porque mais cedo ou mais tarde, já que o mundo não para de virar, o que estava embaixo estará por cima. Isto é inevitável. Então o lixo que alguém joga hoje pode ser o tropeço para ele próprio amanhã. Então, eu queria convidá-los a ler comigo o Salmo 46, que dará base à nossa conversa de hoje. Lembrem-se que fé não é um sentimento, é uma decisão. Isto é tão forte que Tiago, no capítulo 2 do seu livro, diz que a fé é revelada por atitudes concretas. As nossas ações é que revelam a nossa fé. O modo como vivemos, a forma com que encaramos as coisas, o jeito com que agimos na vida, revela se temos ou se não temos fé.
Isto foi o que Tiago disse no capítulo 2 do seu livro. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares, ou para os meios dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Agora eu quero que você fale com toda a força esta última frase aí. De novo. O verso 8 diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim do mundo, a fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, disse ele. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Digam de novo. Forte, gente. Se um dia Jacó teve o seu nome modificado e ele passou a se chamar Israel, por que que aí está escrito que o Deus de Jacó é o nosso refúgio? Por que ele não disse o Deus de Israel? Olha para o colega e diga: é que o nome Jacó combina mais com a gente. De novo. Jacó, da primeira família patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. O Jacó foi o que mais sofreu. Quando a gente procura uma palavra para definir Jacó, eu acho que uma palavra boa seria o quase. Diga quase. Diga, ele quase foi o primogênito. Quase. Ele quase conseguiu a bênção sem criar uma guerra, mas ficou só no quase. Ele quase se casou certo, mas na hora H casou com a mulher errada. Ele quase morreu quando encontrou com o irmão dele, o Esaú. E ele quase morreu quando ele ouviu a falsa mensagem de que o filho dele, o José, tinha sido morto. Essas ocasiões revelam os quase da vida de Jacó.
Jacó sofreu algumas acusações muito pesadas. O irmão dele o acusou de ser usurpador, mas era uma acusação indevida, porque houve um negócio concreto, um acordo. E o acordo foi o seguinte: você me vende? E ele disse: do que isso vai me servir? Vendo, e vendeu. O preço foi pago. Só que lá no final da Bíblia nós encontramos que o Esaú, por causa desta atitude de tornar vil aquilo que ele tinha de mais precioso, vil é imprestável. Deus chama Esaú de profano. Diga, quando a gente não valoriza o que Deus dá, a gente corre o risco de ser chamado de profano. Por isso, o Esaú é chamado de profano, porque negociou com Jacó. O Jacó não roubou nada de Esaú. O Jacó estava fazendo uma comida, devia ser comida boa, porque ninguém compra comida estragada e fica satisfeito, né? Devia ser uma comida boa. E aí ele chega lá com uma fome lascada e vai lá e diz: me dá um pouco dessa comida. E o irmão dele: tá bom, eu vendo. E qual é o preço? O preço é a primogenitura. E ele fala: mas espera aí, do que isso vai me servir? Essa primogenitura, se eu estou com fome agora. Diga, falta de paciência faz a gente perder muita coisa. Vou falar de novo, que o Espírito do Senhor me manda falar olhando ali, ó. A falta de paciência faz a gente perder muita coisa. E o Esaú perdeu. Mas ele acusou Jacó de ser usurpador. Vocês já viram um monte de pregador, né? Falando mal do Jacó. O sogro do Jacó acusou Jacó de ser um aproveitador. E os cunhados de Jacó acusaram Jacó de ser desleal. Pensa numa vida complicada. Então, quando a gente olha para um panorama como este, a gente precisa se perguntar: por qual razão Deus permite que alguém que Ele, Deus, ama, passe por situações tão complicadas assim? Então eu queria propor que a gente pense em umas 3 ou 4 coisas para a gente ir embora pensando. Primeira, Deus sabe que é melhor perder do que se perder. Diga. De novo. As dificuldades da vida podem fazer parte de uma didática, de uma pedagogia de Deus, para ajustar o coração daqueles a quem Ele, Deus, ama. Vai lá no livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. 1 de Pedro 4, 12. Está escrito assim, ó. Amados, não estranheis a ardente prova
que vem sobre vós para vos tentar, como se fosse alguma coisa estranha que estivesse acontecendo. Mas alegrem-se no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se regozijem, vocês se alegrem. Então, se pelo nome de Cristo você é vituperado, você é bem-aventurado, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Então, que nenhum de vocês padeça como homicida, ou como ladrão, ou como um malfeitor, ou como alguém que fica se entremetendo na vida dos outros. Mas, se você padece como cristão, não se envergonhe, glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Jesus? E se o justo apenas se salva, o que vai ser do ímpio, do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então veja, parece que é uma realidade pouco usual, especialmente no Brasil de nossos dias, quando os púlpitos pregam só vitória, só glória, e esquecem da responsabilidade que nós todos temos, de servir ao Senhor com integridade, de respeitarmos a Deus, de respeitarmos o Espírito Santo que está em nós, de mantermos uma vida de comunhão com Deus e em santidade. Aliás, santidade parece que virou uma palavra fora de moda, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Levanta as duas mãos aí, tem coragem? Diga: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tem coragem de dizer de novo? Então devemos manter o nosso corpo, alma e espírito santificados. A santificação decorre do poder da cruz de Jesus Cristo. Então, existem cursos, seminários, que explicam teorias bonitas, variadas, né? Para as perdas humanas e de como você consegue força para superar por conta da sua capacidade pessoal. Tarará, tarará. Jacó é um homem lutador. Lutador. Pensa num homem lutador, foi Jacó. E ele sofreu na pele as dificuldades. Você já parou para pensar o que é dormir no deserto sem ter cabana? Deserto tem escorpião, tem cobra venenosa, um calor lascado de dia e um frio à noite. A variação de temperatura é muito grande. Há desertos que tem 40 graus, 45 de dia, e -3, -4 à noite. É um negócio de doido. E o Jacó dormiu no deserto. O Jacó
saiu de casa sem poder se despedir do pai e da mãe. Ele foi enganado pelo tio, que era tio e patrão, tanto nos negócios quanto na família, porque ele trabalhou para casar com a Raquel e no dia, em vez de Raquel, veio a Lia. Mas em tudo isso, Deus estava, primeiro, ensinando, segundo, cuidando. Diga, Deus ensina e cuida. E quando a gente lê no Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é mais ou menos dizer, se eu passo um perrengue igual Jacó passou, o Jacó teve onde se refugiar, e o refúgio dele é o meu refúgio. Levanta a mão, diga, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Não, bora gente. Então, pelo poder do Espírito do Senhor, escute isso. Se você está passando um momento de luta, um momento de sofrimento, um momento de perda, ouça o que o Espírito do Senhor nos ensina. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Temos a quem recorrer, temos para onde ir. Deus não vai nos deixar. O refúgio é confiável. Então Deus, quando envia alguém, Deus traz de volta. Vou dizer de novo. Quando Deus envia alguém, Deus traz de volta. Forte, vamos embora. Quando a gente vai lá no capítulo 28 de Gênesis, olha como está escrito. Isso é empolgante. Deus disse assim, verso 10 eu acho que é 10. Partiu Jacó de Berseba, foi a Harã, chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto, tomou uma das pedras daquele lugar, a pôs por cabeceira, deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Levanta a mão e diga, o Deus que leva é o Deus que traz. Quando a gente vai no capítulo 31 desse mesmo livro de Gênesis, veja o verso 1. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó, está na hora de voltar. E a última frase é, e eu serei contigo.
Acho que você devia louvar a Deus. Deus não te enviará a uma missão que custe você. Deus disse para Moisés assim, em Gênesis 3:12: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu estou te enviando, mas você vai voltar com aquele povo aqui. Deus não nos libera para a restauração de alguma coisa sem estar com a gente. Vai lá no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias 2, verso 4, eu acho. Eu acho que é 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros e meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo tempo. Disse mais o rei ao rei: se ao rei parece bem, me dê o que eu preciso para ir. E aí ele está lá mostrando o que ele precisava. Gente, Deus cuida dos seus. Deus mandou Jacó. E no caminho Deus informou Jacó de que o traria. E houve conflitos na vida do Jacó. E alguns podem nesse momento estar pensando: quantas lutas eu tenho passado, pastor? E o senhor vem me falar disto? Sim. Talvez você, em alguns momentos da vida, se sinta como Jacó. Vou te dizer algumas coisas dele. Você já se sentiu como alguém que não é o preferido? Já se sentiu assim? Pois o Jacó se sentiu, porque o pai do Jacó gostava mais do Esaú do que do Jacó. O pai do Jacó gostava mais do Esaú do que do Jacó. O preferido do Isaac era o Esaú, por causa do jeito, por causa do cheiro da caça, por causa do jeito de vestir, por causa de um monte de coisa. Ele queria ficar parecido com o pai, e então o pai gostava mais do Esaú do que do Jacó. Você já se sentiu assim? Como se fosse alguém de menos valor ou de menor valor? Você já se sentiu como alguém que não é visto como os outros? Que todo mundo tem valor e você tem um valor menor? Ou que você ameaça alguma coisa e portanto deve ser colocado de lado? Você já se sentiu prejudicado por não cumprirem uma palavra que foi dada a você? Você já sofreu por causa do sobrenome que você tem? Você já dormiu sem ter conforto, sozinho, solitário, angustiado no meio do nada? Pois essa é a história do Jacó. E o Espírito do Senhor usou o salmista para dizer: o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Jacó sofreu, mas Deus cuidou dele. Eu quero te encorajar a olhar para Cristo, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Por que ao invés de falar o Deus de Jacó é nosso refúgio, porque não disse o Deus de Israel nosso? É porque Jacó parece mais com a gente. Agora tem mais uma coisa, gente. Jacó, como disse, era um homem lutador. E há vezes na vida que a gente precisa lutar. E se é para lutar, quem luta deve lutar como príncipe. Diga, se é para lutar, quem luta deve lutar como príncipe. Deus disse isso para Jacó: como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Não rasteiro, mas como príncipe. Deus não mudou o nome dele para mudar a vida dele. Ele sempre foi um lutador. Quando ele nasceu, ele já nasceu agarrado no pé do irmão dele, no calcanhar. Ele cresceu percebendo que o pai preferia mais o irmão dele do que ele. Ele teve de lutar para ser abençoado, mesmo depois de ter comprado o direito e pago. Ele lutou contra a injustiça do sogro, dos cunhados e da parentela lá. Mas ele se agarrou com Deus e ele lutou. E ele foi transformado em príncipe de Deus. Gênesis 32, vai lá, verso 24. Gênesis 32, 24. Diz assim: Jacó, porém, ficou em pé e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quem precisa passar pelos enfrentamentos da vida deve passar como um príncipe de Deus. Se você está passando um momento difícil na vida, passe este momento como um príncipe de Deus. Põe a mão assim, ó, um dedinho assim, põe assim, ó. Não, só um dedinho assim. Agora levanta assim e diga: cabeça erguida, príncipe de Deus. Forte, gente. Força, vamos embora. Pode machucar e pode doer, mas o Senhor vai manter você abençoado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente que luta corajosamente. Saibam que momentos da vida não definem a vida. Lembram de Davi?
Davi foi perseguido implacavelmente por Saul. E por fim, Deus tirou o que estava na mão do Saul e entregou na mão do Davi. Passou o tempo, e um dia Davi pegou tudo que estava na mão dele, que tinha sido do Saul, e devolveu para a família do Saul, na pessoa do Mefibosete. Porque na Bíblia está escrito que Davi deu tudo o que tinha pertencido a Saul, Davi deu para o Mefibosete. Olha bem para o colega e diga: que tipo de coração Deus espera nos príncipes? Que tipo de coração Deus espera nos príncipes? O Saul perseguiu Davi implacavelmente. Deus pegou tudo e entregou na mão do Davi. O Davi cresceu, chamou o Mefibosete, pegou tudo e entregou na mão do Mefibosete. Pergunta para o colega e diga: coração de príncipe é igual ao teu coração? Por que que alguns alcançam alguns lugares e outros não? Porque o coração pode ter graves problemas de idolatria. E um dos problemas da idolatria é a ganância para pegar tudo para si. Paulo chama isso de idolatria. Os capítulos 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do primeiro livro de Samuel, todos esses mostram um Davi cansado, angustiado, perturbado, perdido, sofrendo. Viaja, busca pessoas, procura apoio, tenta achar um lugar para se refugiar, vai parar dentro de um buraco, confuso. Mas os momentos difíceis servem para nos aproximar do Senhor. Quando Davi estava dentro da caverna de Adulão, ele gritava: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. A oração dele era só essa: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí chegava alguém lá na porta daquela caverna e escutava alguém gritando: tem misericórdia de mim, ó Deus. E a pessoa olhava para si próprio, ele estava endividado, estava angustiado, estava sofrendo, estava desgostoso da vida, e disse: eu vou entrar lá. Aí entrava lá e juntava a voz do Davi com a voz desse outro: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí chegava outro na porta da caverna e disse: tem alguém lá orando, eu também estou nessa situação, eu estou devendo, eu estou angustiado, eu estou sofrendo. Entrava lá: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. O barulho aumenta, chega mais um outro e diz assim: mas parece que é a minha história também. Eu também estou sofrendo, eu também estou angustiado. Vou juntar com esse angustiado aí. E aí continua a oração: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E daqui a pouco, dentro da caverna de Adulão, tem 400 homens desgostosos, angustiados, endividados, sofrendo. E os 400 estão dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus tirou Davi da caverna, Deus colocou Davi no trono, Davi conquistou Jerusalém, Davi fez um montão de coisa boa. E quando Davi estava velhinho, ele fez uma lista de homem valente, uma lista de gente boa, uma lista
lista de gente nobre, e ele colocou o nome daqueles homens que entraram na caverna com ele, gente ruim, endividada, complicada, ele colocou lá como valentes de Davi, gente que um dia orou: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aleluia. Levanta as duas mãos aí e diga: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós podemos correr para Ele. Nós temos Ele para nos refugiar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse Davi que está lá dentro de um buraco, já teve os dias de enfrentar urso e venceu o urso. Dia de enfrentar leão e venceu o leão. Dia de enfrentar Golias e vencer Golias. Mas esse homem vencedor está dentro de um buraco. Diga: o momento não traduz a vida inteira. O homem sofrendo tinha sobre ele a unção de Deus. E quando Deus unge, Deus sabe o que está fazendo. Aliás, eu acho que está na hora de eu fazer. Olha para alguém perto de você. Diga: Deus sabia o que estava fazendo quando te chamou. Deus sabia o que estava fazendo quando te chamou. Deus não erra. Aleluia. Levanta a mão e diga: Deus não erra. Se o problema do urso foi superado, o problema do leão foi superado, o problema do Golias foi superado, o problema do Saul também foi superado, o problema do Absalão também. Jacó se tornou referência para o salmista, que pôde dizer: o Deus do Jacó é o meu refúgio. Se você passa luta hoje, olhe para Deus e, como Jacó, se refugie em Deus. Se um dia você se encontrou perdido, ou se agora você se acha perdido, eu sugiro que você se dobre diante do Senhor. Uma vez Jeremias, pelo Espírito do Senhor, disse: coloca a tua boca no pó. Quem sabe ainda haja esperança. Davi foi um estrategista, um conquistador, um comandante brilhante, um administrador
fenomenal, um grande vencedor. E nos momentos mais difíceis da vida, ele sabia olhar para Deus, o Deus de Jacó. O Salmo 46 não foi escrito por Davi, foi escrito pelos filhos de Asaf. Eles contam a história do cerco de Samaria. Lá dentro a coisa estava feia, não tinha comida para ninguém. Mas um dia Deus levantou o profeta Eliseu para dizer: amanhã vai ter comida para todo mundo. E teve. Então as nações se embravecem, os reinos se movem. Mas quando Deus fala, tudo se acalma. Levanta a mão bem alto e diga: Deus, quebra o arco. Deus, corta a lança. Deus, despedaça os carros no fogo. Diga: Deus, faz cessar a guerra até o fim da terra. Então se aquiete, se acalme. Saibam que Deus não perde o controle. E se Deus não perde o controle, Ele é um refúgio confiável. E o salmista diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os filhos de, eu falei Asaf, mas os filhos de Coré que escreveram. Agora veja, se você tem de lutar, lute como um príncipe de Deus, cabeça erguida, confiando no Senhor, porque Deus não vai desamparar o justo. No momento que Deus entendeu chegar a hora de voltar, Deus disse para o Jacó: está na hora. E ele voltou. Jacó está chegando, e chega a ele uma notícia de que o Esaú, o irmão dele, a quem ele não via há mais de 20 anos, pelo menos 21, estava vindo. E era um tropel de forças. E o coração de Jacó se inquietou. Mas ele fez a turma andar, ficou sozinho, buscou a Deus. Deus falou com ele. Daqui a pouco chega o Esaú. O Jacó mandou uns presentes. O Esaú não quis receber o presente. Mas Jacó insistiu. E ele disse: Deus tem me abençoado. E o Esaú também dizia: eu também estou abençoado. Fizeram as pazes, porque foi o momento da reconciliação. Então o Esaú disse: vamos comigo, vamos na minha marcha. E o Jacó deu uma boa lição para nós todos. Ele disse: pode ir na frente, já está tudo reconciliado, está tudo certo. Eu não me importo se você está na frente, deixa eu ir aqui no passo do gado e no caminhar dos meninos, porque não basta eu chegar, eu tenho que chegar levando todo mundo que está comigo. Eu tenho que chegar levando todo mundo.
Tem gente que corre demais, mas acaba perdendo outros pelo caminho. Jacó voltou, teve paz na sua alma, e dá a grande lição: paciência, porque o Deus de Jacó está conduzindo tudo. Estenda a mão assim, ó. Fala: Senhor, segura minha mão. Não deixa eu ficar sozinho não, Senhor. Se eu ficar sozinho, eu vou me perder. Ah, Senhor, não me deixa dar um passo sem a direção do Senhor. A vida na direção de Deus é uma bênção. Eu me recuso a andar fora da direção do Senhor. Então, irmãos, os dias de dificuldade existem para gente amada de Deus, mas o Senhor é um alto refúgio e Ele não vai deixar a gente. Amém? Fique em pé. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai confiando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai forte. Se a tristeza desta vida quiserem te sufocar, orando, jejuando, confiando e confessando, segura. Forte, vamos embora. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Glória a Deus. Segura na mão de Deus. Deus não vai deixar você. Amém.
Há lutas, quem não as tem? Mas o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, orando, jejuando, confiando e confessando. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Pois ela te sustentará. Glória a Deus. A luta vai passar, irmãos. Fiquem firmes, porque Jesus está cuidando de todos nós. É a palavra do Senhor, que Deus abençoe. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.